Meus amados, com muito prazer eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia. Você que está sentado, eu quero lhe convidar a estar de pé e vamos fazer a leitura do texto da palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo de número 15, os versículos de número 8 e 9 servirão para a nossa reflexão. Lucas, capítulo 15, versículos de número 8 e 9. Glória a Deus para todo sempre. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 15, versículos de número 8 e o versículo de número 9. Esse será o texto que eu tomarei como base da nossa exposição convosco nessa noite. Os que encontraram na sua Bíblia, posso ouvir um amém? Assim diz a palavra de Deus: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e a busca diligentemente até achar, e quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Nós vamos fazer uma segunda leitura em forma de exame. Olha aqui na minha face, por favor. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, quantas dracmas? 10. Se perder uma, então quem tem 10 e perde uma fica com 9. Não acende a candeia, não acende a candeia. Candeia fala de luz, luz fala de claridade, claridade fala de transparência. E varre a casa, varrer casa fala de vassoura, vassoura fala de limpeza, limpeza geral. E a busca diligentemente, até achar, então ela iria procurar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Se ela não tivesse encontrado, na segunda-feira ela iria continuar as suas buscas, porque o objetivo dela não era procurar, mas procurar até achar. E quando a encontra, então a mulher que perdeu a dracma no versículo 8 é a mesma mulher que está reencontrando no versículo 9. Ela não transfere a responsabilidade para terceiros, ela mesmo perde e ela mesmo reencontra. Convoca as amigas, Quem aqui tem amigos? Eles estão raros, mas ainda existem. E convoca as vizinhas, quem aqui tem vizinhos? Dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Vamos todos juntos dizer essa frase do texto? 1, 2, 3. Amém. Essa seria a temática da festa na casa dessa mulher que reencontrou a sua dracma. Mas eu gostaria de liberar uma palavra que será o norte da minha fala para com vocês essa noite. Amém? Digamos todos juntos: hoje, bonito mas fraco, diga forte, diga: hoje haverá festa na minha casa. Uma vez mais: hoje haverá festa na minha casa. Procura rápido aí 2 pessoas e diz aí, ó: eu vou participar da festa na sua casa. Vai. Eu vou participar da festa na sua casa. Tome o seu assento por um instante. Bendito seja Deus para sempre. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, é um dos evangelhos mais precisos do Novo Testamento. Lucas, segundo os eruditos, teria aceitado a Jesus como Salvador da sua vida através das ministrações do apóstolo Paulo. Paulo se identificou com esse novo convertido que trouxe para fazer parte do seu ministério, e ele foi um médico pessoal do apóstolo Paulo.
O doutor Lucas, ele escreveu 2 livros que compuseram o Novo Testamento. O livro de Lucas, que recebe o seu nome, sendo esse o 3º livro, e o 2º, o livro de Atos dos Apóstolos. Em ambos os livros, capítulo de número 1, a partir do verso 1 ao verso 3, tem uma informação que você só vai conseguir encontrar nesses 2 livros, até pela autoria, que é a direção recomendada de Lucas para um amigo pessoal chamado Teófilo. E ele diz: eu escrevi um novo tratado. A palavra tratado é documentário, acerca de tudo aquilo que Cristo não só fez, mas começou a ensinar. E a ideia que Lucas está passando aqui é para um amigo pessoal dele chamado Teófilo. Portanto, ele está deixando claro para Teófilo que o ministério de Jesus e a sua mensagem não é uma mensagem vazia e um ministério sem sentido, mas é uma mensagem que tem todo um contexto de conteúdo, pois ele diz a respeito de tudo aquilo que Cristo não só fez, mas começou a ensinar. E de tudo aquilo que Lucas escreveu a respeito de Jesus, nós temos aqui o capítulo de número 15, que temos lido nessa noite. Uma narrativa bíblica de uma reunião entre Jesus, os escribas e os fariseus. E essa reunião estava passando pelo crivo da censura, porque o versículo de número 1 diz a Bíblia que chegava-se após ele os publicanos e pecadores para ouvir o seu discurso. Então a ideia desse grupo seleto e distinto ao mesmo tempo era de pecadores e publicanos, que segundo o registro de Lucas, vieram para ouvir a mensagem de Jesus. E daqui não tinha como não sair milagre, porque todas as pessoas que param para ouvir a mensagem de Jesus é recompensado com a sua bênção. Por outro lado, nós vamos ter aqui um outro grupo, que é o grupo dos escribas e dos fariseus, e eles vão aparecer a partir do versículo de número 2 ao verso de número 4. O texto descreve que, diferente do outro grupo que vieram para ouvir, eles vieram para censurar a Jesus, e isso está demonstrado no texto. Os fariseus e os escribas murmuravam entre si pelo fato de Jesus ter assentado com os publicanos e pecadores. E a ideia seria mais ou menos esta: se esse fosse o Filho de Deus, jamais se assentaria com publicanos e pecadores. Se esse fosse o Rabi da Galileia, o Salvador do mundo, o mestre que haveria de vir, nunca jamais se assentaria com publicanos e pecadores. Só que o que precisa ficar claro para os fariseus e os escribas é que em momento algum nós vamos encontrar ao longo do ministério de Jesus nenhuma ação de preconceito, nenhuma ação de desprezo para com as pessoas que estavam à sua volta. Todas as pessoas foram assistidas por Jesus, todas as pessoas foram contempladas por sua graça, todas as pessoas foram abraçadas pelo Mestre. Em Mateus capítulo 5, Jesus está pregando para uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas. Em João capítulo 2, o texto diz que ele para dar assistência a um casamento. No capítulo 3, ele recebe em algum lugar um mestre da lei. No capítulo 4, ainda de João, ele sacrifica a sua refeição para dar atenção a uma pecadora samaritana. Já em Marcos 10, 46 a 52, Jesus parou no meio do caminho de Jericó para dar ouvido a um mendigo. E aí a gente se lembra das crianças que também desejaram se aproximar do mestre, e os discípulos disseram: partem essas crianças para lá. Jesus disse: não faças tal, porque delas também é o reino dos céus. Então deu para vocês perceberem que numa categoria do menor para o maior, todos foram recebidos por Jesus sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de questões. Ele estendeu a sua graça para todos. Todavia,
Jesus precisa deixar claro para esses fariseus o seu comportamento de amor, de graça, de misericórdia para com a vida deles. E aqui ele vai abrir um precedente através da parábola. Parábola nada mais é do que uma narrativa bíblica para apresentar verdades morais e espirituais. E a palavra parábola no original é colocar ao lado, que vem de paráboles, e Jesus então coloca aqui. Claro que quando lemos os versos de número 4 a 7, 8 e 9 e 11 ao 32, a gente imagina que se trata de 3 parábolas, mas é uma só parábola com 3 verdades. A primeira verdade, como já lhes disse, é a verdade do verso 3 ao 7, da ovelha perdida. O pastor que perdeu a ovelha reencontrou e procurou os seus amigos para se alegrar com eles. A segunda verdade está no verso de número 8 e 9, da mulher que perdeu uma dracma e procurou as suas amigas e vizinhas, como lemos, e se alegrou com elas. A terceira e última verdade está nos versos de número 11 ao 32, que é a verdade do pai que havia perdido o seu filho que foi embora. Não temos como confirmar este pai, assim como o pastor e a mulher, procurando esse filho, mas no retorno dele, que é no verso de número 17, se percebe este pai saindo ao encontro para o abraçá-lo, o que prova que ele nunca desistiu do seu filho. Mas de todas essas 3 verdades inseridas no capítulo 15, eu gostaria de compartilhar muito rapidamente a verdade da dracma perdida, para que possamos pensar nessa noite sobre o que Deus tem reservado para o nosso coração. Qual é a verdade dessa dracma? A dracma é uma moeda grega, muito utilizada também pelos romanos. O seu valor equivale a um dia de trabalho braçal. Ela é também comparada com um denário, que o seu valor é correspondente. Porém, a dracma tem um segundo valor, um valor sentimental e um valor matrimonial. Na nossa cultura brasileira, se eu sou um homem casado, eu devo ter no meu dedo anelar da mão esquerda uma aliança. Se eu sou um homem noivo, eu devo ter no meu dedo anelar da mão direita uma aliança. Mas para os judeus dessa época, não era aliança da nossa cultura, era, a depender da região, uma coroa na cabeça contendo 10 dracmas, ou um bracelete contendo 10 dracmas, ou um colar contendo 10 dracmas. Em especial do texto, uma coroa na cabeça. Porém, nesta coroa havia 10 dracmas. Uma dracma principal, olhe para cá, ficava entre a testa e o nariz, fazendo diferença das outras 9 dracmas ao redor da sua cabeça. Nos tratados do casamento, o noivo então trazia consigo uma coroa e colocava na cabeça dessa moça com essas 10 dracmas. Essas 10 dracmas eram um contexto de contrato chamado de dote, porque em situações de guerra, e esse moço fosse alistado de maneira muito súbita, porque Israel vivia debaixo dessa pressão constante, se ele viesse a falecer, não somente em questão de guerra, mas em outra situação, aquela moça estava resguardada por aquele recurso que era muito por sua vez. Então era feito esse acordo entre os pais para que essa moça não viesse a padecer. Mas em questão do casamento, que era alvo e elemento da questão, o texto vai informar para nós que essa mulher recebeu essa coroa, recebeu essas dracmas, e ela precisa firmar agora o seu compromisso. O noivo, por sua vez, voltava para casa como era de costume, com 2 objetivos. O primeiro deles era construir uma casa, o segundo, comprar uma casa. Fiquemos então com a primeira opção, construir uma casa. E a moça continuava na casa dos seus pais, fazendo as demandas dos seus pais, indo
para a casa de amigas, vizinhas, em petições de serviços domésticos, porém jamais ela nunca deveria se apresentar na sociedade sem a coroa na sua cabeça e principalmente faltando a dracma principal. Isso, se acontecesse dela perder uma dracma, ou as dracmas, ou a coroa, era um sinal de desonra muito grande para a vida do seu noivo. E ela não só perderia em valores, mas comprometeria o seu futuro casamento com o seu noivo. Haja vista, senhores, que havia naquela época alguns violadores de matrimônios que se reuniam em dias de segunda-feira, por exemplo, para afirmar entre os seus pares com quem eles tinham ficado naquela época. Por exemplo, se eles tivessem coabitado com uma namorada, ou a noiva, ou a esposa de alguém, assim eles ficavam em chocarrizes durante o dia de segunda-feira. Mas nenhuma dessas mulheres despertava tamanha alegria na vida desses violadores de matrimônio da segunda-feira como a noiva. Por quê? Porque ela era uma mulher muito visada por esses violadores de matrimônio. E quando chegado na praça dizia: você não sabe com quem eu fiquei nesse final de semana? Com quem? Com a noiva de Beltrano. E qual era o sinal? A dracma principal era arrancada da testa e colocada no bolso, justamente para tripudiar a alegria desse casal. Portanto, essa mulher precisa ser fiel, precisa resguardar a sua dracma, porque ela tem um compromisso com o noivo que está construindo a sua casa e está vindo buscar para casar com ela e morar eternamente com esta mulher. Ela precisava ser fiel. E aí surge a pergunta: pastor, teria alguém que pudesse pastorear, vigiar a vida desta mulher? Sim, em João capítulo 2, a Bíblia apresenta um personagem chamado de o amigo do noivo. E a ele recebia uma carta das mãos do noivo, que ele escrevia dizendo: ó noiva minha, estou ansioso para o nosso casamento. Estou correndo mais que depressa, construindo a casa. Daqui a pouco estarei indo ao seu encontro para te buscar. E assim viveremos para sempre aqui na minha casa. Quando a noiva recebia a carta, que a Lia chorava pelos sentimentos do noivo, ela virava exatamente o outro lado da carta e escrevia os seus sentimentos. Oh, amado da minha alma, eu também estou desejosa desta data tão especial. Estou me resguardando para com você, sendo fiel até a data que você vai me buscar. Acontece, senhores, que de maneira muito surpreendente, Lucas está afirmando que a mulher perdeu a dracma. O ambiente que ela perdeu foi dentro da sua casa. O que isso registra o nível de responsabilidade e conhecimento que ela tinha. Ela perdeu a dracma dentro da sua casa. Não há uma afirmação figurada de violadores de matrimônio nesse contexto dessa moça. Independente, ela precisa ser muito rápida, porque se o amigo do noivo a visse sem a coroa na cabeça, faltando a dracma principal, comprometia o seu casamento e o seu futuro. Portanto, ela precisa ser muito rápida para achar. E aonde ela perdeu? Dentro da sua própria casa. Não adiantaria ela procurar na casa da amiga, porque não iria achar. Não adiantaria ela procurar na casa da vizinha, porque não iria achar. Tem coisas que a gente está procurando na casa de terceiros, mas está dentro da nossa própria casa. Deus lhe trouxe aqui nessa noite para lhe dizer: não fique procrastinando, empurrando com a barriga, colocando a culpa em terceiro da vitória que você precisa. Às vezes você quer encontrar a razão do seu existir na casa de A e na casa de B, mas está dentro da sua própria casa. A dracma representa o valor, e para nós isso aqui faz todo um sentido. Existem linguagens da Bíblia, e a linguagem da Bíblia é literária, alegórica
simbólica e figurativa. E no seu sentido figurado, o noivo aqui é a prefiguração de Cristo Jesus, o noivo da igreja. A noiva que aparece aqui é a prefiguração da noiva de Cristo. Os violadores de matrimônio, meu apóstolo, é a figura de Satanás, os seus demônios, que 24 horas está correndo para arrancar a dracma da noiva, para arrancar a dracma da noiva, para arrancar a dracma da noiva. Mas uma coisa tenha certeza: a noiva tem uma coroa, e mesmo tendo perdido uma dracma, ela precisa ser muito ágil, ela precisa ser muito inteligente, ela precisa ser muito rápida, porque esta noiva é a noiva de Jesus. Em Apocalipse capítulo 3, o versículo de número 11, Jesus disse: e eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E o diabo sabe que você só vai conseguir se casar com o noivo se você estiver com uma coroa na cabeça completa. Não adiantará nada você caminhar em direção ao céu sem a coroa na cabeça. Levante a mão que já tem profecia na casa. Deus lhe trouxe aqui nesta noite para te dizer: eu sei aonde você perdeu a tua dracma. Eu sei aonde você perdeu a tua dracma. A mulher perdeu em casa, mas tem gente que perdeu no trabalho, tem gente que perdeu na faculdade, tem gente que perdeu no colégio, tem gente que perdeu em casa. Independente de onde você perdeu, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Pega na mão de alguém rápido que está do teu lado, sacode a mão dessa pessoa e diz: hoje é o dia da alegria voltar para tua casa. Abre a boca, faz um barulho que o diabo não gosta. Olhe para cá. Essa mulher está com um problema seríssimo na vida dela. Ela perdeu a dracma dentro da sua casa. Mas a dracma não foi embora sozinha. Junto com a dracma foi a alegria. Porque o verso de número 9 diz: achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos. Isso significa que a dracma estava também a alegria dela. Deus está interessado em devolver a alegria que você perdeu dentro de casa. Nós nos alegramos na casa de Deus, nos alegramos em eventos de debutantes, nos alegramos em casamento de terceiro, nos alegramos em espaços de evento. Mas quando chegamos na nossa casa, há um cenário sepulcral, há uma onda de depressão, opressão, desejo de suicídio e fobia. Mas Deus me traz essa noite para te dizer: prepara o culto na tua casa, porque a alegria vai voltar, a alegria vai voltar. Deus está devolvendo a alegria na tua casa. Levante a mão lá em cima, lá no terceiro andar. O Espírito de Deus está devolvendo a alegria. Abra a boca e adore a Jesus agora. No glória da igreja, a alegria está descendo. O que essa mulher precisa fazer, pastor Romilson? Ela precisa tomar decisões que a leve ao encontro da sua dracma perdida. Olha para cá. Sentar na cadeira do comodismo como se nada tivesse acontecendo não vai resolver. É preciso tomar decisões que vá decidir o seu destino daqui para frente. Deu para perceber que durante o mês, os meses e ao ano, você está numa carreira desenfreada. Mas quando você desliga, é como se você estivesse em cima de uma esteira de academia. Termina um ano sempre em zero. Não saiu do mesmo lugar. Correu e não saiu do mesmo lugar. Deus vai quebrar esse círculo aqui na sua vida.
Deus vai quebrar essas maldições que estão perpetradas dentro do seu lar. Não importa se você vem de uma família cujas significâncias espirituais travaram a história do teu pai, travaram a história da tua mãe. Deus está dizendo: eu vou ministrar alegria no teu casamento, alegria na tua família, alegria no teu lar. E tem mais: Deus vai fazer teu coração saltar de alegria, porque o novo de Deus está chegando para você. O que é que essa mulher vai fazer, pastor? Primeira coisa, eu serei didático. Ela acendeu a lâmpada da sua casa. Era tudo que ela precisava para encontrar o que ela perdeu. Lâmpada foi acesa dentro da sua casa. Suponhamos então que a casa desta mulher estava escura, e portanto não há possibilidade de reencontrar aquilo que se perdeu no escuro. Lâmpada na Bíblia fala de luz, luz fala de claridade, claridade fala de transparência. E essa onda de escuridão, de agentes secretos de Deus, que consegue ter claridade em todos os lugares aonde chega, mas a sua casa é uma onda de escuridão, vai ser dissipada nessa noite, porque Deus vai fazer algo que vai mudar a história da sua casa. A luz na Bíblia é um sinônimo do Espírito Santo, mas também da palavra de Deus. No Salmo 119 e o verso 105, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 27, ele diz: se o Senhor está comigo, a quem eu temerei? Ele é a luz do meu caminho, de quem me recearei? Jesus, no capítulo 12 de João, ele diz: quem me segue jamais andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Miqueias, capítulo de número 7 e o versículo 10 diz: não te alegres, inimiga minha, ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e se eu morar nas trevas, Deus será a minha luz. Deus será a minha luz. Deus será a minha luz. Pega na mão de alguém que está do teu lado, levante a mão desse crente e diz: a lâmpada vai acender, a lâmpada vai acender, a lâmpada vai acender. Está chegando luz na tua casa, está chegando luz no teu lar, está chegando luz na família, está chegando luz nos negócios. A coisa vai mudar de figura. Uma questão de causa e efeito. Quando você acende a lâmpada, a ideia é procurar a dracma, mas ela não faz isso. Ela acende a lâmpada e vai pegar a vassoura da sua casa. Porque quando a lâmpada é acesa, ela consegue denunciar que a casa estava suja. Mas para essa mulher isso não é problema não. Porque quem aqui não se sujou, não se suja, ou não tem a casa suja em algum momento? A questão é a sua disposição para varrer essa casa hoje. Como é que você está aberto para viver? Ô Micalassúbia, desceu aqui. Como é que você está aberto para viver o novo de Deus? Coloca o lixo para fora hoje, porque a dracma vai voltar, a vitória vai chegar, a saúde vai chegar, a providência vai chegar. Deus
Deus está dizendo: se a sujeira sair, a vitória chega. Se a sujeira sair, a vitória chega. Eu tenho uma notícia para Satanás e os seus demônios nessa noite. Se ele pensou que a tua casa era a casa aonde a fazer entulho de lixo, ele está caindo por terra na mesma hora. O lixo vai sair, a vitória vai chegar, a vitória vai chegar. Está chegando cura, está chegando livramento, está chegando resposta, está chegando solução. Sacode a mão de um crente aí do teu lado e diz: a lâmpada já acendeu, a lâmpada já acendeu. Ele vai passar, o lixo vai sair, a sujeira vai embora, mas a vitória vai chegar. E eu prometo que encerro, como eles disse, que não vou demorar. Quando ela pega a vassoura que varre a casa, à medida que você coloca sujeiras para fora, você está dizendo para Deus: na minha casa eu não quero sujeira. A minha casa é lugar de paz, lugar de alegria, lugar de vida, lugar de tranquilidade, lugar da presença de Deus. Quando ela coloca a sujeira para fora e não debaixo do tapete, a dracma que ela havia perdida, ela encontrou. Pega isso aí e leva para casa. Deus vai fazer você colocar a mão em vitórias que você perdeu e já teria desistido dela. Ainda tem jeito. Pega isso e leva para casa. Se o pastor achou a ovelha, a mulher achou a casa, o pai reencontrou o filho, levante a mão. Você também vai achar. Você também vai achar. Bate na mão aí agora de alguém e diz: está chegando o teu milagre, está chegando a tua vitória. Bate na mão de alguém assim, ó, e diz: recebe, recebe a tua vitória também, recebe o teu milagre também. Não pensa que você vai ficar esquecido. Vamos terminar para a gente orar. Quando ela acha, você que me assiste na internet, a dracma perdida, quando ela reencontra, ela precisa ter um controle emocional muito grande. Porque tem gente que acha a dracma hoje e perde amanhã. Sabe por quê? Porque vai se alegrar com pessoas erradas. Não abra as portas da sua casa para se alegrar com quem vibrou com a perda da sua dracma. Procure pessoas que mesmo você tendo perdido, estava lá. Deus, eu estou orando pela minha irmã, eu estou orando pelo meu irmão. Ele perdeu, mas vai achar. Ele se quebrou, mas vai levantar. Ele está doente, mas vai ser curado. Ele está chorando, mas vai se alegrar. Deus vai colocar na tua mão a dracma que você perdeu. E quando a dracma voltar, haverá alegria na tua casa. Vai ter gente que Deus vai colocar para longe e outros vai trazer para perto. Porque Deus só vai permitir chegar na tua casa aqueles que acreditam na tua vitória. Primeiro, ela procura as amigas. Essa classe, essa categoria, esse segmento está raro, mas eles existem. Você pode não estar percebendo, mas tem alguém que estava orando para você encontrar o seu milagre. Você pensa que todo mundo ficou feliz
com seu divórcio. Você pensa que todo mundo ficou feliz com a derrota da sua empresa. Você pensa que todo mundo ficou feliz quando o seu cartão Black Gold foi embora. Você pensa que todo mundo ficou feliz quando o seu carro foi apreendido pelo banco. Não, teve gente que ficou na oração dizendo: Deus, eu acredito que vai voltar, eu acredito que vai voltar. Esta noite é noite de reencontro. E a porta de alguém bate. Quando é aberta, amiga, estou aqui para lhe fazer um convite. O que é que acontece? Lembra daquela dracma minha? O marido que foi embora, a empresa que quebrou, o carro que o banco tomou, a casa que o banco tomou, está tudo de volta lá em casa. Mas como isso? Eu não sei explicar. Só sei que quando eu acendi a lâmpada, milagres começou a aparecer na minha casa. Vizinha! Lembra daquela vitória tão esperada na minha casa? Chegou! Vai ter festa! Parece que só o povo desse lado aqui pegou, vou ter que repetir. Vai ter festa! Deus me traz de Santa Catarina para dizer para alguém aqui: o luto está caindo por terra, a tristeza está caindo por terra, a maldição está caindo por terra. A festa vai voltar, a festa vai voltar. A Bíblia diz em Joel capítulo 2 e o verso 23: alegrai-vos, filhos de Sião. Porque eu vos darei a chuva seródia e a temporã. 25, restituí-vos-eis os anos que te foram perdidos. Você pensou mesmo que Deus tinha abandonado você, rapaz? Você pensou mesmo que sua causa estava perdida? Não tá não, não tem jeito mais, é para o diabo. Mas para você tem, para tua casa tem, para tua família tem. Tá chegando, já deixa o versículo bíblico preparado, porque vai haver o seu maior testemunho. Quantos querem celebrar a Deus aqui pela sua vitória? Quantos querem celebrar a Deus pela sua vitória? Deixa a Bíblia assim, ó, no seu banco, na sua cadeira. Pegue na mão de alguém que está aí do seu lado, por favor. Coloque essa pessoa de pé. Fiquemos todos de pé agora. Eu vou convidar aqui à frente pessoas que disse consigo mesmo: sem saída, porta fechada, não tem como eu me livrar disso. Tá tudo escuro, sujeira para todo lado. Mas Deus te viu, viu a tua casa, a tua história, teu lar, tua empresa, teu casamento, tuas finanças, e Ele vai mudar a tua história hoje. Você está ouvindo pregar aqui alguém que estava jogado na rua, na cachaça, com armas à cintura, pontos de droga, abandonado por todos. E passou Clériston, Daniel e Mateus e disse: doidão, Jesus está te chamando para cima do altar, para pregar a palavra. Quando eu fui para Jesus, a minha família toda destroçada, mas foi vindo um por um, e hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A bagunça vai acabar, porque a festa está chegando. Eu quero, pastor, viver esse tempo novo de alegria na minha casa. Eu quero viver esse tempo novo de alegria na minha casa. Segure a mão de alguém firme. Glória. Perece, homem. Glória. Meu corpo está pegando fogo aqui, irmãos. E Deus está me dizendo: eu estou destronando aqui principados que pagaram preços altos para ver a falência da tua casa. Vai começar a sobrar bênção dentro desse lar. Deus
Deus vai fazer algo na tua casa hoje. Eu quero, pastor, eu vou contar de 1 até 3. Segure firme minha mão. E quando eu disser 3, você vai soltar a mão de alguém e vai vir aqui no altar. Porque esse altar não amaldiçoa, não fere e nem espinha ninguém. Esse altar abençoa. Tem uma bênção reservada para você hoje aqui na frente desse altar agora, numa palavra de oração. Eu digo todo apagão espiritual da sua vida cai por terra hoje. Eu digo 2, toda sujeira que estava perpetrada, dificultando a vitória do seu lar, cai por terra hoje. Eu digo 3, a dracma que você perdeu, vem ao encontro no altar que você vai achar. Venha. Isso, venha. Deus me disse que tem mais. Venha. É muito sério o que você vai viver da parte de Deus daqui para frente. Vai explodir uma onda de testemunho nesta igreja. Documento que estava travado, situações esquecidas, Deus vai colocar no lugar. Venha. Venha. Traga a tua esposa, traga teu esposo, venha. Venha para o altar. Quemenência, labara sobre a quementria, revara sobre comenância, la manda cala sobre a vácia, eliminava sub de comenância. Deus vai começar a tocar em gente agora com alegria. Uribi calabara sobre a dracma vai voltar, o prejuízo vai ser reparado, os matrimônios serão restaurados. Deus vai restabelecer esta casa. Essa tristeza está caindo por terra agora, esse desânimo está caindo por terra agora. O diabo não vai vencer essa questão. Maior é o Deus que está contigo, maior é o Deus que está na tua casa. Quero orar por você, querido Deus. Quanta gente aqui, Senhor, em lágrimas. Talvez não esperasse, Senhor, ó Pai, nem esta palavra, mas o Teu Espírito os alcançou. Enxuga essas lágrimas agora. Essa pessoa creu, precisa viver o novo da tua parte. Tudo travado nas finanças, Senhor, na saúde, na empresa. Olha, meu Deus eterno, capital dessa pessoa, mas nada dá certo, não anda. Em nome de Jesus agora, nós damos uma ordem a que todos os demônios caiam por terra agora. Solta, solta esse dízimo, solta essa oferta, solta essas finanças, solta essa empresa, saia dessa conta bancária, física e jurídica, solta, sai desse corpo, sai dessa mente, sai deste coração. Pega a tua sujeira, depressão, opressão, desejo de suicídio, todo mal, bata em retirada, bata em retirada, bata em retirada. Receba a alegria de Deus aí, receba a alegria de Deus aí. Quem é batizado com o Espírito na nave da igreja, eu já vou passar a palavra ao apóstolo. Abre a boca para adorar, enche essa casa de glória, enche essa reba, uribi calabaracébia. Abre a boca para adorar, abre a boca para adorar. A alegria está de volta. Vai, meu filho, pula mesmo, salta mesmo, a alegria está de volta. Coloque-se de pé aqui à frente, lá atrás. Quem não pode vir, procure uma pessoa, dê um abraço bem espiritual. Não é um abraço da inteligência artificial, não é um abraço do calor humano. E diga: hoje tem festa na sua casa. Chora com ele,
chora com ela, chora com essa vizinha, com esse amigo, com essa amiga. Abraça a tua esposa também, varão. Abraça a tua esposa, varão. Abraça a tua esposa, abraça teu esposo, minha irmã, e diga: acabou, toda maldição caiu por terra, a alegria está de volta. Aí na internet, dê um abraço no seu esposo, dê um abraço na sua esposa, no seu filho. Chore com ele, porque Deus está entregando vitórias na sua casa, em nome de Jesus. Quantos podem levantar a mão, aplaudir a Jesus e glorificar o nome do Senhor nesta noite? Hoje haverá festa na sua casa. Deus vos abençoe.